Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Seja bem-vindo ao meu, ao nosso canal Metanoia, e deixe o Evangelho transformar a sua mente. Vamos só para a palavra de hoje, está lá no livro de Atos, tá? Capítulo 9, a partir do versículo 36, diz assim as Escrituras. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar as boas obras e dar esmolas. Naquele dia ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens, diz-lhes: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-se a pôs-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, o apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Essa é a palavra do Senhor que temos até aqui hoje. Qual o contexto da época? O que estava acontecendo aqui? Por que Pedro foi chamado até a cidade de Jope para uma discípula chamada Tabita, que havia ficado doente e após a sua doença ter morrido? Deixa eu te dizer algo aqui interessante. O que está acontecendo é que Pedro estava cumprindo o seu propósito, o seu chamado de apóstolo, ajudando as novas igrejas que estavam se abrindo nesse período de paz que a igreja estava passando nesse contexto, nessa região. Antes de Pedro ir para Jope, Pedro estava numa cidade chamada Lida, como o texto que acabamos de ler. E o que ele estava fazendo em Lida? Pedro estava numa congregação também dos santos, tá? Nessa cidade, onde nessa congregação havia um homem chamado Enéas que estava paralítico. E Pedro tinha curado esse homem, e toda aquela circunvizinhança, aquela região, tinha se convertido ao evangelho que Pedro anunciava, que era o evangelho de Jesus. Então a fama de Pedro, de que Pedro curava, de que Pedro trazia um evangelho de transformação, um evangelho de cura, um evangelho de ressurreição, um evangelho de nova vida, um evangelho que traz as boas novas, que é o evangelho de Jesus. Então a fama desse evangelho estava se espalhada por toda aquela região. Então em Jope havia uma discípula chamada Dorcas, que é Tabita, que ela tinha ficado doente, e até então, através dessa sua doença, ela chegou a perder a sua vida. Então, os discípulos que ali estavam souberam daquela situação, da fama de Pedro, e mandaram chamar Pedro até a sua casa. E mandaram 2 homens até o encontro de Pedro, falando: Pedro, vinha logo, vinha depressa, porque uma discípula, ela morreu, está morta e precisa de um milagre. Agora, para um pouco e pensa. É um milagre extraordinário, o milagre da ressurreição. Um milagre onde um morto volta a viver. E o que Pedro poderia fazer? Como um bom cristão, ele tinha que orar e apresentar aquela mulher a Deus. A nossa função como igreja é orar, é apresentar as causas ao Senhor. E o Senhor, se assim Ele queira, Ele fará o milagre. Se assim Ele queira, Ele trará vida aos mortos. Se assim Ele queira, Ele trará saúde de novo para os paralíticos, para os aleijados. A nossa obrigação como igreja não é negar a oração. A nossa obrigação como igreja é orar crendo. Orar crendo que a nossa oração vai se realizar. E se não acontecer, Diego, o que eu faço? Você não pode fazer nada. Você orou, você teve fé e você apresentou aquela situação ao Senhor. Se não era a vontade dele curar, amém, glória a Deus. Por isso, mas Pedro foi. E chegando até aquela casa, ele entra naquele ambiente e, como o texto mesmo fala, ela estava no andar superior. Possivelmente não, com certeza já morta no andar superior. E quando ele chega lá, ele encontra as viúvas, as amigas daquela mulher chorando, entrando em desespero, falando: olha, Dorcas, essa mulher, ela é discípula,
ela tinha um ótimo trabalho, ela era generosa nas suas ofertas. Olha o que foi que ela fez pra gente, essas roupas que nós estamos vestidas, esses vestidos, essas saias, esses vestimentos que nós estamos usando, foi Dorcas que fez. E fez isso com amor, fez isso com generosidade. Era uma discípula de Jesus. Então, Pedro, olhando toda aquela situação, aquelas mulheres tristes, aquele povo chorando, relembrando das boas memórias, trazendo à tona aquilo que aquela mulher tinha feito de bom. E aqui também tirou um ensinamento. O que nós estamos fazendo para que quando chegar o dia da nossa ida, que é uma conversa difícil, é um tema difícil abordado, mas o que nós estamos fazendo? Está deixando saudade? Está sendo útil? Está sendo visto como um ato generoso na nossa sociedade, nos irmãos onde nós estamos vivendo? Ou será que o que estamos fazendo é somente algo comum que não está nem influenciando, não é carne, nem é peixe, nada? Essa mulher, essa discípula, o seu serviço, um serviço de generosidade, estava impactando vidas. Estava deixando a sua marca. Estava deixando a sua identidade. A sua marca era a generosidade. E nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, temos que deixar a generosidade. Não somente as boas obras, não somente anunciar o evangelho, mas temos que fazer o bem ao nosso próximo. E parece que nós esquecemos desse detalhe de fazer o bem. É o nosso dever como cristão, como discípulo de Jesus, fazer o bem às outras pessoas. Voltando aqui para o texto, então Pedro olha toda aquela situação, entra na casa, vê todo mundo chorando e fala: saiam todos. Há momentos em nossas vidas que coisas precisam se sair. Pedro aprendeu isso com quem? Falar: saiam todos. Pedro aprendeu isso com quem? Quando ele diz: saiam todos daqui. Lembra de Jesus quando ia fazer cura da ressurreição? Ele sempre pediu para que todos se retirassem, chamou somente Pedro, Tiago e João e o pai daquela criança. E ali Jesus orou e a moça ressuscitou. Aqui também Jesus está fazendo, aqui também Pedro está fazendo isso. Pedro também pediu para que todos saíssem, deixassem somente aquela mulher naquela cama morta, o seu leito de morte. E Pedro pede para que todos saiam. Há momentos em nossas vidas que estamos rodeados de muitas pessoas. Há momentos em nossas vidas que a casa está cheia. E essa casa cheia está num ambiente de choro, num ambiente de morte. O que nós precisamos fazer é pedir para que todos saiam. Há momentos que eu e você precisamos da solitude. Precisamos se conectar somente com Deus. Mandar todos saírem. Foi o que Pedro fez. Ele dobrou o joelho e orou ao Senhor, pedindo que ali tivesse vida. E assim o Senhor fez, porque foi da vontade dele, mas Pedro, com fé, orou. E aquela jovem senhora ressuscitou dentre os mortos. E ela, ao ressuscitar, se senta e Pedro estende a mão, o ajuda a ficar de pé e pede para alimentar aquela mulher e mostra ela para as viúvas, para suas amigas e todos que ali estavam. Eu e você, como cristão, temos que orar com fé, crendo. E quando houver o milagre, eu e você temos que estender a mão e ajudar e auxiliar e fazer o bem, porque esse é o nosso papel. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E a palavra de hoje para você é: Talita, levanta-te. Levanta-te. Levanta-se. A palavra de Jesus hoje para mim e para você é: levante-se. Se coloque de pé. Porque o Senhor está estendendo as mãos para mim e para você. E se eu e você não conseguir ficar de pé, lembre-se, o Senhor está estendendo a mão. E vai nos colocar de pé, vai nos auxiliar, nos ajudar, nos alimentar. E por causa disso, por causa do nosso testemunho, vidas serão impactadas e transformadas e alcançadas para o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.